Durante meses, os astrônomos têm estado observando um viajante silencioso deslizar por nosso sistema solar, um sistema interestelar, um visitante diferente de tudo que já vimos. Conhecido como Atlas III, veio de além dos limites da Via Láctea, atravessando o abismo frio e infinito de espaço interestelar. Mas assim como o mundo preparado para se despedir disto, objeto enigmático, aconteceu algo sem precedentes. Como 3i, Atlas se moveu em direção ao seu ponto de maior aproximação. Para o Sol, telescópios ao redor do mundo, registrou uma anomalia tão estranha que até mesmo os cientistas mais céticos ficaram sem resposta. Sem palavras. Sua luz mudou, a estrutura mudou e então aconteceu. Algo que nenhum objeto natural jamais teve. Foram vistos fazendo. Esta noite vamos explorar o que a Webb de James Hubble e observatórios terrestres apenas testemunhado e por que o próprio Avi Loeb, um dos mais renomados de Harvard, astrofísicos afirmam que essa anomalia poderia marcar a descoberta mais séria em astronomia moderna. Tudo começou quando o gêmeo espanhol de 2 metros, o telescópio capturou 159 exposições de 3 Atlas enquanto se aproximava do Sol. Conjunção, o momento em que seria passar atrás do Sol a partir da Terra. Perspectiva. O que essas imagens revelaram? Era simplesmente impossível. Uma faina, jato de material disparado diretamente em direção ao Sol. Todos os cometas que já estudamos. Libera poeira e gás que a energia solar, o vento empurra a estrela para longe dela, formando uma cauda que sempre aponta para fora. Mas esta era invertida, uma cauda contrária, como se o objeto estivesse rejeitando a influência do Sol em vez de sucumbir. Para isso, a descoberta foi rápida, confirmado pelo Hubble Space Telescópio e Observatório KIK do Havaí, que detectou um brilho difuso que se estendia em direção ao Sol, não na direção oposta a ele, por um cometa. Esse comportamento é fisicamente absurdo, o equivalente a ver fumaça. Fluir contra o vento. A anomalia não apenas desafiou as expectativas, desafiou as leis da física solar. Os pesquisadores especularam que o material pode ser resistente à radiação, pressão, possivelmente composta de desconhecido, elementos ou ligas que reagem, diferentemente dos fótons solares. Outros sugeriu algo ainda mais radical, que a cauda não era nada natural, mas uma emissão ou escapamento de um sistema controlado, mecanismo dentro do próprio objeto. À medida que mais dados chegavam, os astrônomos perceberam que este não era um cometa comum. Corpo. As leituras de massa e gravidade de 3 Atlas não correspondiam. De acordo com sua trajetória, o objeto pesava muito mais do que o valor observado. Movimento sugerido, em termos simples, estava se movendo como se fosse mais leve do que ele olhou. Ainda mais desconcertante, girou. Incomumente lento, completando uma rotação completa. A cada 16 horas, o que em condições normais, causariam problemas estruturais, instabilidade em uma rocha ou gelo típicos. Corpo. No entanto, 3 Atlas permaneceram perfeitamente intacto. Teorias começaram a desabam um a um. Alguns especialistas sugeriu que poderia ser oco, uma ideia, apoiado por flutuações sutis em seu brilho refletido. Se for verdade, isso significaria que não estamos observando nada sólido. Rocha, mas uma concha, possivelmente metálica, a deriva no espaço. Seu níquel, teor de ferro, medido através de a análise espectral foi significativamente superior a de qualquer cometa ou asteroide em nosso sistema solar, combinado com traços de compostos de cianeto raro. Mesmo na poeira interestelar, a composição sugeria algo muito distante, além da formação natural. Como os resultados surgiram e o debate irrompeu na comunidade científica. Poderia 3. O Atlas seria artificial ou seria isso uma categoria totalmente nova de interestelar, objeto construído pela física que ainda não temos? Descoberto? Para dar sentido ao caos crescente, o astrofísico de Harvard, Avi Loeb, a equipe de pesquisa apresentou algo sem precedentes. A escala ou objeto, OEP, de probabilidade extraterrestre inspirada, pela escala de Turino usada para avaliar ameaças de asteroides. Este sistema de classificação classifica visitantes interestelares de nível 0 ao nível 10 com base no número e a gravidade das anomalias inexplicáveis. O nível 0 corresponde ao estado totalmente natural. Objetos como 2i Boris, enquanto nível 10 representaria confirmado. Tecnologia extraterrestre com alcance global. Consequências. Lu colocou 3 atlas oftalmológicos no nível 4. Descrevendo-o como um objeto com múltiplas anomalias persistentes e nenhuma solução satisfatória. Explicação natural após extensa análise. De acordo com o modelo de Lowe, isto coloca-o na zona do potencial techno, assinaturas, em outras palavras, 40%. Sim, por acaso, que sua origem pode não ser natural. Esse número causou grande comoção, tanto a comunidade científica quanto a social, mídia. Embora a maioria dos astrônomos tenha descartado isso como especulação, o passado de Lowe
Previsões sobre Oumuamua, outro mistério interestelar subitamente adquirido, credibilidade renovada. C3 Atlas, se o comportamento for realmente conforme os dados sugerem, nós pode estar diante da segunda confirmação, visitante de além da nossa galáxia e, possivelmente, o primeiro construído, não nascido. Assim que o interesse atingiu o seu auge, o Atlas de Three desapareceu. Não foi destruído, mas oculto, à medida que se movia para a energia solar. Conjunção, o objeto alinhado perfeitamente com o Sol da Terra. Ponto de vista, tornando-o ao invisível para telescópios por várias semanas. Foi como se o universo tivesse fechado uma cortina sobre a performance mais misteriosa em astronomia moderna. Durante esse período, os observatórios ficaram em silêncio aguardando para que reapareça. Atrasos no financiamento da NASA e o embargo de dados da Agência Espacial Europeia deixou o público sem nada além de especulação. Enquanto isso, simulações revelou que, uma vez que emerge de atrás do Sol, o Three Eye Atlas irá seguir em frente, diretamente em direção à órbita de Júpiter, uma coincidência sinistra que tem. Os astrônomos estavam ao mesmo tempo animados e inquietos. A trajetória projetada não causará um impacto, mas trará o objeto alarmantemente perto de várias sondas, incluindo a missão JUIC da ESA da NASA, Europa Clipper, ambos os quais podem passar através de sua cauda iônica. Se isso acontecer, finalmente conseguimos coletar amostras diretas de seu material misterioso ou detectar algo muito mais estranho. Alguns cientistas acreditam que o jato anticorrelacionado possa reativar durante esta fase, produzindo assinaturas eletromagnéticas que nunca vimos. Já vimos isso antes. Outros temem o oposto. Assim que estiver atrás do Sol Atlas III, pode mudar completamente de rumo. Se isso acontecer, sim, isso não vai apenas reescrever as leis da física. Irá redefinir aquilo em que acreditamos sobre inteligência além da Terra. Após quase 6 semanas de silêncio, o momento que o mundo estava esperando finalmente chegou. Como um atlas de 3 olhos, surgiram por trás do Sol dezenas de telescópios por toda a Terra, a Lua, e a órbita voltou seu olhar para coordenadas previstas meses antes. Mas o que eles viram não era o que ninguém mais via, como esperado. Em vez de desaparecer como a maioria, cometas fazem depois do periélio 3, Atlas era mais brilhante, muito mais brilhante. De fato, seu albedo, à medida da luz, isso reflete um aumento de quase 400%. Sua magnitude aparente aumentou além de todos os modelos, o que significa que era, de alguma forma, refletindo muito mais luz solar do que seu área de superfície possivelmente permitiria. As leituras de infravermelho revelaram que a temperatura não havia aumentado. Estabilizou-se mesmo enquanto se afastava do Sol. Algo dentro dele era regulando seu calor, emitindo e absorvendo energia em perfeito equilíbrio, ciclos. Então veio a parte mais estranha. O jato anticorrelacionado que antes apontava para o Sol, que havia desaparecido. O local era um feixe fino e pulsante de luz fraca. Radiação ultravioleta se estendendo lateralmente, no espaço profundo, constante e rítmico, como uma pulsação cósmica. Para os observadores, parecia deliberado, controlado. Os observatórios do mundo começaram a registrar cada pulso. O padrão não era aleatório. Ele se repetia exatamente a cada 247 segundos, como se o objeto tivesse começado a transmitir algo. Em poucos dias, cientistas de dados do Observatório Europeu do Sul e do MIOT começaram a decodificar os pulsos ultravioleta. A princípio pareciam não ter significado. Uma rajada repetitiva de radiação oscilando entre 2 intensidades. Mas, após a filtragem por algoritmos de compressão de frequência, um dos analistas percebeu um padrão surpreendente. Os pulsos correspondiam a números primos, a assinatura universal frequentemente sugerida nas pesquisas do SETI como a maneira mais simples pela qual uma civilização inteligente poderia estabelecer comunicação. Primeiro 2, depois 3, depois 5, depois 7, depois 11. A sequência continuou por horas antes de ser reiniciada. As chances de uma sequência de números primos surgir naturalmente a partir de flutuações de radiação são astronomicamente baixas, praticamente nulas. E, no entanto, o telescópio Atlas a estava emitindo com precisão. A revelação dividiu a comunidade científica global. A NASA pediu cautela, classificando-a como uma modulação coincidente devido à dinâmica rotacional. A Lowe e sua equipe de Harvard discordaram. Ele declarou publicamente que aquilo não era mais um evento astronômico, era uma mensagem. Em pouco tempo, observatórios menores, do Japão ao Chile, confirmaram os dados de forma independente. Seja lá o que fosse o 3M Atlas, não se comportava como um detrito ou mesmo como um corpo passivo. Comportava-se como um sistema, uma máquina executando um protocolo codificado em resposta à interação solar. E tinha acabado de começar a transmitir novamente. Para investigar mais a fundo,
O telescópio espacial James Webb foi reorientado em direção ao 3P Atlas, com seus instrumentos calibrados para imagens hiperespectrais. O que capturou causou um impacto profundo em todas as instituições científicas. Sob a superfície refletora do objeto, o Webb detectou uma estrutura geométrica, uma estrutura semelhante a uma treliça que percorria sua crosta, composta por placas hexagonais repetidas, alinhadas com seu eixo de rotação. Não era aleatória, não era fraturada, não era natural. Cada placa media exatamente a mesma dimensão, refletindo a luz em intervalos matematicamente perfeitos. A análise de Webb sugeriu que a estrutura era composta de uma liga de níquel-titânio altamente condutora, com pureza atômica superior a qualquer coisa encontrada na natureza. Em outras palavras, 3-2 Atlas não era apenas incomum, era projetado. A descoberta foi confirmada discretamente por dados espectroscópicos do instrumento NISPEC do JWST, que revelaram mudanças controladas na polarização, como se a camada externa do objeto estivesse se ajustando em tempo real para minimizar o brilho. Não se tratava de uma rocha, era algo construído para se esconder, se adaptar e sobreviver a viagens interestelares. Mas se realmente se tratava de uma nave, a pergunta que intrigava cientistas do mundo todo era simples: onde estava o piloto? Na noite de seu reaparecimento, algo sem precedentes aconteceu. Sem aviso prévio, os pulsos ultravioleta rítmicos cessaram. Durante 12 horas completas, o observatório 3i Atlas ficou completamente inativo, sem qualquer sinal de luz. Então, precisamente às 217 UTC, o objeto fez um ajuste repentino e mensurável em seu vetor de velocidade. Não se tratava de um desvio causado por radiação ou força gravitacional, mas sim de uma correção de curso. Sua trajetória mudou em 0,09 graus, um ângulo minúsculo, porém impossível de ser alcançado por qualquer corpo natural sem propulsão externa. A manobra o colocou diretamente em uma nova trajetória, afastando-o da órbita de Júpiter e direcionando-o para o sistema solar externo, acelerando a 14 metros por segundo ao quadrado, muito além da capacidade de qualquer desgaseificação cometária conhecida. Os observatórios se mobilizaram para recalcular as projeções. A nova rota a levaria em direção à helopausa, a fronteira entre o nosso sistema solar e o espaço interestelar, mas não aleatoriamente. Sua trajetória de saída alinhou-se quase perfeitamente com as coordenadas de sua trajetória de entrada original, como se estivesse retornando para casa antes de desaparecer mais uma vez nas profundezas. O satélite Atlas emitiu um último pulso ultravioleta. Desta vez, não se tratava de uma sequência. Era um único feixe contínuo que durou exatamente 13 minutos e 37 segundos, tempo suficiente para ser gravado, analisado e arquivado. Seu espectro continha algo que mudou tudo, uma tênue assinatura codificada, semelhante a informações binárias estruturadas. Pela primeira vez na história, um objeto interestelar pode não apenas ter visitado nosso sistema solar, como também pode ter nos respondido. Durante dias, cientistas de todo o mundo analisaram a transmissão ultravioleta final de 3 telescópios Atlas. A princípio, parecia uma estática, flutuações aleatórias imersas em um mar de ruído cósmico. Mas quando uma equipe de pesquisa do Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica solicitou transformações para isolar os harmônicos de frequência, o ruído começou a tomar forma. Não era aleatório. O feixe continha uma estrutura, um padrão de modulações binárias preciso demais para ser natural. A sequência se repetia a cada 13 minutos e 37 segundos, a duração exata do pulso original, como se o próprio tempo estivesse codificado na mensagem. Os dados não estavam simplesmente transmitindo informações. Estava refletindo o sinal, um sinal espelhado construído para responder à assinatura eletromagnética dos instrumentos que o observavam. Em outras palavras, o Atlas não estava apenas enviando, estava recebendo. Quando a mensagem foi reconstruída visualmente, o que apareceu na tela silenciou toda a estrutura fractal tridimensional do laboratório, camadas de hexágonos repetidos formando uma espiral perfeita, idêntica à rede interna que o telescópio James Webb havia observado sob a superfície do objeto. Dentro desse fractal havia uma razão matemática embutida, 1618, a constante áurea do crescimento natural, encontrada em todos os lugares, desde conchas de náutilo até galáxias espirais. Para os biólogos, parecia um padrão de replicação celular. Para os físicos, parecia uma equação para a simetria gravitacional.
para alguns, parecia uma assinatura. A própria caligrafia do universo, codificada em geometria, agora nos era devolvida através das estrelas. Governos tentaram conter os dados, mas o sinal já era público. Observatórios independentes verificaram que ecos fracos do mesmo pulso foram detectados em múltiplas frequências do vento solar, como se a transmissão tivesse reverberado pelo próprio espaço, imprimindo-se na estrutura da nossa heliosfera. Cada vez que os cientistas tentavam reproduzir os dados, a estrutura mudava ligeiramente, como se estivesse evoluindo, se adaptando, reagindo à interferência humana. Um pesquisador descreveu isso da melhor forma. É como se soubesse que está sendo observada. Logo depois, a VIB atualizou sua escala OEP novamente. Pela primeira vez, ele atribuiu a um objeto o nível 9, um passo abaixo da tecnologia extraterrestre confirmada. Em seu relatório, ele escreveu: 3 Atlas demonstraram propulsão controlada, emissão direcionada e agora simetria de informação. As chances de isso ser natural são indistinguíveis de zero. Sua conclusão foi simples, mas devastadora. 3E Atlas pode não ter sido um artefato de design alienígena, mas sim um mensageiro, uma nave transmitindo a assinatura de uma inteligência mais antiga do que qualquer civilização que possamos imaginar. Então, na manhã de 21 de setembro, algo estranho aconteceu. Todas as estações de monitoramento que acompanhavam a trajetória de 3A Atlas detectaram um pico simultâneo no ruído cósmico de fundo em micro-ondas, o tênue eco do próprio Big Bang. O sinal tinha a mesma proporção de frequência do pulso final. Por uma fração de segundo, o ruído de fundo do universo respondeu e, assim, desapareceu. O objeto sumiu além da relopausa, deixando para trás apenas os dados, um código que ninguém ainda decifrou, mas que todos os cientistas concordam ter sido intencional. A sonda Atlas III não apenas visitou nosso sistema solar, ela deixou uma marca, uma prova de que o universo não é silencioso, de que a inteligência não é exclusiva nossa e de que as estrelas podem ser muito mais vivas do que jamais ousamos acreditar. Como escreveu um astrônomo na última linha de seu relatório, talvez nunca tenhamos sido destinados a encontrá-la. Talvez ela tenha nos encontrado. Então, se esta história fez você questionar o que realmente existe lá fora, não desvie o olhar. Inscreva-se neste canal. Revelamos as verdades que as agências espaciais não contam. Ative as notificações, porque quando a Atlas III enviar seu próximo sinal, você vai querer estar aqui para ouvi-lo em primeira mão.